O que você faria se descobrisse que todo o esforço que gastou até agora não mudou nada? Que por mais que lute, organize sua vida ou corra atrás de resultados, tudo continua fora do seu controle. Sinta por um instante a frustração silenciosa que ninguém percebe. Essa sensação de impotência que corrói por dentro. A única saída real é aprender a disciplinar sua vida, investir em si mesmo. Mas essa é uma jornada que ninguém vai andar por você. Cada vitória, cada passo em direção à ordem começa silencioso dentro de você. Imagine-se numa manhã fria, sozinho, encarando seus próprios pensamentos. O medo sussurra, a preguiça tenta te prender, a dúvida te paralisa. Mas há algo que ninguém pode tocar. A disciplina que você constrói com cada hábito, cada rotina mantida, cada escolha que ignora o conforto imediato para conquistar algo maior. E então você percebe que nada vai acontecer por acaso. Não há atalhos, não existem forças externas que resolverão sua vida por você. Cada escolha consciente que você faz agora começa a moldar tudo ao seu redor. A liberdade que você procura só se manifesta quando você decide, mesmo em silêncio, levantar-se e agir, mesmo quando ninguém observa. O peso da verdade se instala. Se você não dominar a si mesmo, continuará sendo arrastado pelo medo, pelo caos, pela distração. Mas se persistir silencioso, consistente, começará a sentir algo novo, uma força invisível que muda a forma como você encara cada dia, cada desafio, cada obstáculo. Olha para você agora, sente o peso silencioso de tudo que deixou para depois, de cada hábito que ignorou, de cada medo que permitiu dominar sua mente. O tempo passa, mas você continua no mesmo lugar. Cada minuto que você adia é uma oportunidade que escapa e ninguém vai te esperar. A disciplina é a única arma que resta. Não a aparência de força, não as palavras bonitas, mas a construção diária, lenta e silenciosa, de quem realmente decide não se deixar arrastar pelo caos. Cada pequeno gesto de consistência é um tijolo que ergue a fortaleza invisível da sua liberdade. Lembra daquela sensação de impotência, olhando para o teto em silêncio? É aí que surge a verdade que poucos têm coragem de encarar. Você é o único responsável pela transformação que busca. Cada passo para fora do medo depende apenas de você. Não há atalhos, não há milagres. A ordem só aparece quando você decide agir, mesmo quando tudo ao redor tenta te desviar. E talvez agora você sinta algo novo, um desconforto, uma tensão, a percepção de que continuar como antes é mais doloroso do que enfrentar o desafio. Esse é o momento em que a força começa a se manifestar. Cada escolha consciente, cada ato disciplinado, mesmo no silêncio, vai moldando sua mente, seus hábitos, sua energia. Aos poucos, sem alarde, você percebe. Começa a se tornar alguém que não depende mais da sorte ou da aprovação alheia. E então vem o segredo que poucos compreendem. Quando você domina a si mesmo, controla suas emoções e seus hábitos, e finalmente solta o que não pode controlar, a vida começa a entregar naturalmente. Não como recompensa imediata, mas como consequência inevitável do poder silencioso que você construiu dentro de si. Você deixa de lutar contra o mundo e começa a caminhar alinhado com ele, porque primeiro aprendeu a caminhar consigo mesmo. Olhe para o silêncio que te cerca. Sinta o frio da incerteza, o peso dos pensamentos que insistem em te paralisar. O medo não é algo que desaparece. Ele existe para testar quem você realmente é. Mas você percebe pouco a pouco que ele só tem poder quando você permite. Cada hábito que você sustenta, cada rotina disciplinada é um ato de coragem silenciosa. Você aprende a encarar o medo sem correr, a sentir a ansiedade sem se submeter. E nessa quietude sombria, uma verdade se revela. Dominar a si mesmo não significa não ter medo, mas escolher agir apesar dele. Imagine-se no momento exato em que tudo parece fora do seu controle. O medo sussurra, tentando te convencer a desistir, a voltar à zona de conforto. Mas você respira fundo, foca nos seus hábitos, na sua rotina, no compromisso consigo mesmo. Cada ação, cada escolha disciplinada enfraquece o medo. Aos poucos, ele perde força. A sensação de impotência vai embora, substituída por algo mais profundo, a percepção de que você é mais forte do que qualquer obstáculo externo. É nesse instante que começa a surgir algo poderoso e silencioso. A vida começa a se alinhar com quem você se tornou internamente.
Você não precisa lutar por reconhecimento, resultados ou aprovação. Eles chegam naturalmente porque você aprendeu a primeira regra da transformação. Dominar a si mesmo é suficiente para criar movimento no mundo. A maioria das pessoas continua escrava do medo, das distrações, do caos que não sabe controlar. Mas você, mesmo em silêncio, constrói uma força invisível que altera tudo ao seu redor. É silencioso, sombrio, quase imperceptível, mas implacável. Você percebe que não são grandes gestos que moldam sua vida, mas pequenas ações repetidas, invisíveis para o mundo, mas poderosas dentro de você. Cada hábito disciplinado, cada rotina cumprida, mesmo quando ninguém observa, é um ato de autoridade silenciosa sobre si mesmo. Pense nos minutos que você gasta procrastinando, permitindo que a preguiça dite suas escolhas. Agora, imagine substituindo a cada um desses minutos por uma ação consciente, um gesto que fortalece sua mente, seu corpo, sua vontade. Aos poucos, sem alarde, você sente a transformação. A energia muda, a clareza se intensifica, a percepção do que é realmente importante se revela. É nesse silêncio que você aprende a primeira verdade do estoico moderno. Quem domina a si mesmo constrói uma força que o mundo não pode ignorar. Não é sobre aparecer, impressionar ou competir. É sobre existir com intensidade, com presença, com consistência. Cada hábito é uma declaração silenciosa. Você não é mais refém do medo, da dúvida ou do caos. E então, no meio dessa rotina silenciosa, algo estranho acontece. Você percebe que ao cuidar de si mesmo, ao reforçar seus hábitos, a vida começa a se mover de maneira diferente. Pessoas notam sua consistência, oportunidades aparecem sem você buscá-las. Resultados que antes pareciam distantes se tornam inevitáveis. É quase imperceptível, mas devastadoramente real. O mundo responde à sua disciplina, mesmo que você não peça nada. Essa força invisível se torna seu escudo e sua espada. O que antes parecia impossível, agora está ao seu alcance, simplesmente porque você aprendeu a dominar a si mesmo e soltar o que não pode controlar. E é nesse ponto que muitos falham. Eles desistem antes de sentir o poder silencioso que os hábitos constantes oferecem. Mas você não vai. Olhe ao seu redor. Você percebe como as pessoas reagem de forma diferente quando você se mantém constante, disciplinado, mesmo sem se esforçar para impressionar. O respeito não é dado. Ele nasce de atitudes silenciosas, de quem não busca aplausos, mas cumpre suas próprias promessas. Cada escolha consciente, cada hábito repetido, cada medo enfrentado cria uma autoridade invisível. Você não precisa falar, provar ou competir. Quem domina a si mesmo emite uma presença que ninguém pode ignorar. E isso não acontece da noite para o dia. É acumulativo, quase imperceptível, mas devastadoramente eficaz. Há uma virada silenciosa que poucos notam. Ao disciplinar sua vida, ao controlar suas emoções, ao manter hábitos consistentes, você começa a perceber que o mundo entrega o que você precisa, quase como resposta natural à sua força interna. Não é sorte, não é coincidência, é consequência. Você se torna o eixo ao redor do qual sua vida começa a se organizar. E, no meio desse processo, surge uma percepção ainda mais profunda. A maior liberdade não está em possuir o que deseja, mas em não depender de nada externo para sentir-se completo e poderoso. É nesse estado que a vida, silenciosa e inevitavelmente, começa a entregar. Os desafios continuam, mas você os encara com clareza e presença. O caos externo não mais determina suas emoções. Agora, cada decisão, cada ato de disciplina, cada escolha consciente fortalece algo maior, uma força interna que não se abala. E o mundo responde silenciosamente, abrindo portas, criando oportunidades, enviando sinais que antes passariam despercebidos. Tudo porque você aprendeu a primeira lei da transformação. Domine a si mesmo, solte e a vida entrega. Você começa a perceber pequenas mudanças. O mundo, que antes parecia imprevisível, agora reage à sua presença. O trânsito de oportunidades, pessoas, decisões, tudo começa a se alinhar silenciosamente, sem que você precise lutar ou forçar nada. Cada hábito disciplinado, cada medo enfrentado, cada escolha consciente que você manteve, atua como uma força invisível que rearranja sua
realidade. Não é algo imediato, não é explosivo, é sutil, quase imperceptível, mas é irresistível. Você sente que o caos já não tem mais o mesmo poder sobre você. As situações que antes te esmagavam agora se tornam testes e você passa por eles sem se abalar. Cada resultado tangível, cada vitória silenciosa é prova de que dominar a si mesmo transforma a vida de fora para dentro. Imagine o mundo respondendo aos seus atos sem você precisar implorar ou se explicar. Pessoas começam a confiar, oportunidades surgem, portas se abrem de maneira quase automática, mas o segredo permanece invisível para todos. O poder não vem do que você conquista externamente, mas da força silenciosa que mantém dentro de si, que ninguém vê e que ninguém pode tirar. É nesse ponto que você entende: o verdadeiro domínio é interno. Quando você solta o que não controla, a vida entrega. Não porque você mereça ou porque alguém aprova, mas porque o mundo segue a ordem que você criou dentro de si mesmo. Tudo que antes parecia disperso, confuso e fora de alcance começa a se encaixar de forma natural. E você percebe algo assustador e libertador ao mesmo tempo. A maioria das pessoas continua presa, tentando controlar tudo externamente, enquanto você já aprendeu o segredo mais poderoso da existência. O silêncio da disciplina, da consistência, da autoconsciência produz efeitos que ninguém além de você pode medir. Você começa a notar algo que antes parecia invisível. Sua presença muda o ambiente ao seu redor. Não por palavras, gestos grandiosos ou demonstrações externas, mas pela consistência silenciosa de quem aprendeu a dominar a si mesmo. O mundo percebe sua força, mesmo que você permaneça calado. Aqueles que antes ignoravam ou subestimavam começam a se curvar, não por medo, mas por respeito. Um respeito que não se pede, não se exige. Surge naturalmente, porque você não depende de aprovação. Você simplesmente existe com autoridade interna, construída tijolo por tijolo de disciplina e autocontrole. E é nesse instante que você entende algo que poucos compreendem. O poder externo é reflexo do poder interno. Cada hábito mantido, cada rotina disciplinada, cada escolha consciente cria ondas silenciosas que alteram a percepção de todos ao seu redor. O mundo entrega oportunidades, portas, atenção, porque você se tornou um ponto fixo, inabalável, alguém que não é movido por distrações ou caos externo. Você percebe que não precisa lutar pelo reconhecimento. Ele chega sem esforço. As pessoas sentem sua energia, sua clareza, sua presença. É invisível, quase secreto, mas implacável. O que antes era escuro, caótico e imprevisível, agora responde à ordem que você estabeleceu dentro de si mesmo. Ao mesmo tempo, surge uma revelação silenciosa e perturbadora. A maioria continua perdida, tentando controlar tudo externamente, correndo atrás de validação, enquanto você já aprendeu o segredo mais simples e devastador da existência. Dominar a si mesmo e soltar cria alinhamento com o mundo que ninguém além de você percebe, mas todos sentem. Você percebe que cada ato de disciplina, cada hábito consolidado, cada escolha consciente começa a gerar efeitos que vão além de você. O mundo responde de maneiras sutis, mas poderosas. O que antes parecia casual, agora se revela como consequência inevitável do domínio que você construiu dentro de si mesmo. As oportunidades surgem sem esforço, os caminhos se tornam mais claros e até mesmo pessoas que antes eram indiferentes começam a agir de forma diferente ao seu redor. Nada disso é coincidência. Tudo é reflexo da energia silenciosa que você cultivou. Quem domina a si mesmo cria alinhamento com a vida e ela começa a entregar. Você sente algo que poucos conseguem compreender. A força não está na ação visível, mas na consistência invisível. O poder de transformar a realidade não vem de controlar tudo externamente, mas de controlar o que acontece dentro de você. Cada pequeno gesto, cada rotina cumprida, cada momento de autoconsciência atua como engrenagem, movimentando não só sua vida, mas todo o ambiente ao redor. E então vem o choque silencioso que ainda assim impressiona. A maioria das pessoas continua lutando contra o mundo, tentando manipular, controlar, correr atrás de resultados superficiais. Mas você já aprendeu. Dominar a si mesmo e soltar cria uma força que o mundo inevitavelmente reconhece e responde. É quase invisível, mas poderoso, como um fio que conecta suas ações internas a tudo ao redor. E você
percebe, no fundo, que esse poder silencioso não tem limites. Cada hábito, cada rotina, cada momento de disciplina amplifica sua presença, seus resultados, sua influência. O que parecia distante se torna inevitável. O caos externo não mais dita suas decisões. Ele simplesmente se dobra à ordem que você estabeleceu dentro de si mesmo. Agora, você começa a perceber algo que antes parecia impossível. As peças da sua vida, que antes se espalhavam sem ordem, começam a se encaixar. Não por sorte, não por coincidência, mas porque você construiu uma força silenciosa dentro de si. Cada hábito, cada escolha disciplinada, cada momento de autocontrole começa a gerar harmonia. O mundo ao redor já não dita suas emoções ou decisões. Você se move com clareza, segurança, e isso altera a forma como tudo acontece. Pessoas, oportunidades, desafios, tudo começa a se alinhar com a energia que você criou. É sutil, mas inegável. A vida começa a entregar, porque você aprendeu a dominar o que realmente importa. Você mesmo não é imediato, não é explosivo, mas é devastadoramente eficaz. Cada ato de disciplina é como uma engrenagem silenciosa que move não só sua vida, mas também o ambiente ao redor. O respeito, a atenção, a influência, tudo se manifesta sem esforço, porque você se tornou alguém que age em coerência com seu próprio poder interno. E então você percebe a verdade que a maioria ignora. O mundo não entrega para quem corre atrás. Ele entrega para quem se mantém constante, disciplinado e solta o que não pode controlar. Você não precisa implorar, convencer ou lutar contra o fluxo. Basta continuar, silencioso, persistente e inabalável. E a sensação é intensa. Um equilíbrio profundo se instala, quase invisível, mas que transforma cada decisão, cada relacionamento, cada oportunidade. Você sente pela primeira vez que a vida começa a responder à sua presença e à força que você cultivou. Sinta o peso da liberdade começando a se instalar. Não aquela liberdade superficial, de escolhas externas ou momentos passageiros, mas a liberdade profunda que nasce quando você domina a si mesmo. Cada hábito disciplinado, cada rotina cumprida, cada impulso controlado, cria espaço para a vida fluir sem que você precise forçar nada. A vida silenciosa começa a entregar. Não porque você mereça, não porque pediu, mas porque o mundo responde à coerência que você estabeleceu dentro de si. O caos externo já não consegue mais abalar suas decisões, suas emoções ou sua energia. Você se move com presença, clareza e força silenciosa, e tudo ao seu redor começa a se organizar em resposta, e você percebe algo que poucos notam. Não existe sensação maior do que a certeza de que aconteça o que acontecer, você possui um centro inabalável. Medos, imprevistos, críticas, tudo continua existindo, mas nada mais tem poder sobre você. Você aprendeu a arte de soltar, de deixar ir o que não controla, enquanto mantém firme o que realmente importa. Essa liberdade silenciosa não é vista por todos, mas é sentida. Pessoas, oportunidades, situações, todas respondem a quem age com disciplina e autocontrole. Você se torna um ponto fixo no caos, um observador presente que influencia sem esforço, que conquista sem correr atrás. E é nesse momento que a verdade se cristaliza. Dominar a si mesmo não é sobre controle externo, é sobre alinhar sua vida internamente. E quando você faz isso, a vida inevitavelmente entrega. Tudo que antes parecia distante, confuso ou fora de alcance, começa a se revelar silenciosamente de forma natural. Você começa a notar mudanças que vão além de si mesmo. O mundo ao seu redor responde à força silenciosa que você construiu. Pessoas passam a confiar, oportunidades se apresentam sem você precisar correr atrás, e situações que antes pareciam imprevisíveis agora se desenrolam de maneira quase natural. Cada hábito disciplinado, cada escolha consciente, cada momento em que você enfrentou o medo e não cedeu, gera efeito duradouro. É invisível para a maioria, mas implacável na realidade. Sua presença se torna sólida, sua energia consistente, e o respeito surge sem que você precise exigir ou provar nada. E é aqui que você entende algo profundo. O impacto real não está nas conquistas externas, mas na coerência interna que faz a vida se alinhar silenciosamente. Quando você domina a si mesmo e solta o que não pode controlar, cada ação
começa a reverberar, criando ondas que transformam não só você, mas tudo ao seu redor. Imagine olhar para trás e perceber que tudo que antes parecia caótico, desconexo e fora de alcance agora segue um padrão. O mundo não mudou, você mudou e por consequência tudo se reorganizou. O respeito, a influência, as oportunidades, tudo isso é reflexo de sua disciplina, de sua presença e de sua força interna inabalável. E, silenciosamente, você sente algo que ninguém pode tirar. O poder de escolher suas respostas, de manter o centro mesmo quando tudo ao redor tenta te arrastar para o caos. A liberdade que nasce do autocontrole não é passageira, é duradoura, silenciosa e transformadora. Você percebe que tudo ao seu redor começou a obedecer uma lógica silenciosa. Não porque você controla o mundo externo, mas porque cada escolha, cada hábito, cada instante de autoconsciência moldou uma força invisível dentro de você. É o domínio silencioso que poucos reconhecem, mas todos sentem. O caos que antes te confundia agora é apenas cenário. Você se move com clareza, sem precisar lutar, sem precisar pressionar, sem precisar provar nada. E é nesse movimento calmo e constante que a vida entrega. Cada oportunidade surge não por sorte, mas porque você se tornou alguém que age em coerência com sua própria força. E então a percepção se aprofunda. Dominar a si mesmo cria inevitabilidade. Você não depende de circunstâncias externas, de aprovação alheia ou de resultados imediatos. Cada ação disciplinada, cada escolha consciente gera uma sequência silenciosa que ninguém além de você percebe, mas que transforma tudo ao redor. Você entende que a verdadeira força não é visível, não se anuncia, não pede reconhecimento. Ela apenas é. Ela é quem você se tornou. E o mundo responde, inevitavelmente, sem que você precise fazer nada, além de manter a coerência interna. Muitos tentam controlar o externo, correm atrás de resultados, tentam manipular pessoas e situações. Mas você aprendeu. O verdadeiro poder está no interno. Domine a si mesmo e o mundo se alinhará naturalmente. Você começa a notar que cada esforço silencioso, cada hábito disciplinado, cada escolha consciente já não é apenas um ato isolado. Tudo se conecta em uma cadeia invisível, onde a força interna que você construiu começa a gerar crescimento contínuo e inevitável. O mundo responde à coerência que você mantém. Pessoas, oportunidades, resultados, tudo surge sem que você precise correr atrás, sem que precise implorar ou se desgastar, tentando controlar o que está fora do seu alcance. É o poder da disciplina silenciosa. Dominar a si mesmo e soltar transforma o interno, e o externo se ajusta naturalmente. E mesmo nos dias de dúvida, quando o medo e a insegurança tentam ressurgir, você percebe algo profundo. O domínio interno é irreversível. Cada pequena vitória do passado construiu uma fundação sólida que não pode ser abalada. O caos externo continua, mas você não é mais escravo dele. O crescimento se mantém mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém nota. E aqui vem a revelação que poucos experimentam. O verdadeiro avanço não depende de esforços espetaculares, de força externa ou reconhecimento. Ele nasce da consistência invisível, do hábito silencioso, do autocontrole que ninguém vê, mas que molda tudo ao redor. Cada passo, cada rotina, cada decisão consciente amplifica sua presença, sua influência e seus resultados de forma contínua. A vida que antes parecia imprevisível e hostil, agora se revela como reflexo direto da sua disciplina e coerência interna. Tudo que parecia distante, confuso ou fora do seu alcance começa a se encaixar. E você percebe, o crescimento real nunca depende de ninguém além de você. Você começa a notar algo que vai além de resultados e crescimento. Tudo ao seu redor começou a mudar de forma silenciosa, mas irreversível. Pessoas respondem à sua presença sem que você precise dizer ou provar nada. O mundo, que antes parecia caótico e imprevisível, agora se move em sintonia com a energia que você construiu dentro de si. Cada hábito disciplinado, cada escolha consciente, cada momento de autocontrole tornou-se uma força invisível que altera o ambiente ao seu redor. E é aí que você percebe. O impacto real não é aparente, mas inegável. O respeito, a atenção, as oportunidades, tudo surge de forma natural. Não porque você correu atrás, mas porque você se tornou alguém que age em coerência com sua própria força interna. E
E no meio desse processo, uma verdade se impõe. A maioria continua perdida, tentando controlar tudo externamente, implorando por resultados e validação. Mas você não. Você aprendeu o segredo que poucos têm coragem de experimentar. Quando você domina a si mesmo e solta o que não pode controlar, a vida entrega de maneira inevitável. O impacto é profundo, silencioso e duradouro. O que parecia instável, incerto e impossível agora se revela ordenado e previsível. Sua presença deixa marcas invisíveis que transformam o mundo ao seu redor. Cada ato de disciplina reverbera, criando uma realidade coerente com a força que você construiu dentro. Desse ponto do verdadeiro poder não está em lutar contra o mundo, mas em transformar a si mesmo e permitir que o mundo responda naturalmente. Essa é a lei silenciosa que poucos compreendem, mas que você agora domina. Agora respire fundo e perceba, você não é mais o mesmo que começou essa jornada. O caos externo continua existindo, mas você aprendeu algo que poucos conseguem. O controle verdadeiro nunca esteve no mundo, mas em você. Cada hábito disciplinado, cada escolha consciente, cada momento em que dominou a si mesmo, construiu uma força que ninguém pode tirar. E é nesse silêncio que a vida entrega. O que antes parecia distante, impossível ou fora de alcance agora se revela. As oportunidades surgem, as situações se ajustam e você percebe que não precisava lutar ou implorar. Tudo aconteceu porque você se tornou alguém que age em coerência com sua própria força interna. Sinta a intensidade desse poder silencioso. Ele não é ruidoso, não se anuncia, não busca aprovação, mas é absoluto. Você agora caminha com liberdade, clareza e presença e percebe que a vida responde ao seu domínio interno. O respeito, a atenção e a influência que antes pareciam impossíveis, agora se manifestam de forma natural. E no fundo, há uma sensação ainda mais profunda. Você está desperto. Não há mais escravidão ao medo, à dúvida, ao caos externo. Você aprendeu a arte de soltar, de deixar ir o que não controla, enquanto mantém firme o que realmente importa. Esse é o segredo silencioso, sombrio e poderoso que transforma tudo. Agora é sua vez de agir. Comenta aqui se isso te despertou. Escreve, eu tô aqui, se você sente que pode finalmente dominar a si mesmo e permitir que a vida entregue. Porque essa não é uma promessa vazia, é a consequência inevitável de quem decide enfrentar o medo, disciplinar a si mesmo e soltar. Você não precisa de mais ninguém. O mundo entrega para quem se tornou inabalável, silencioso e coerente. Domine a si, solte e veja a vida se revelar diante de você.